Pontos difíceis de entender, segunda parte. Subtítulo: A lei do pecado e da morte versus a lei do espírito de vida. Diz o apóstolo Paulo em sua epístola aos Romanos: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria concupiscência se a lei não de mim dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda espécie de concupiscência, porquanto onde não há lei está morto o pecado. E outrora eu vivia sem lei, mas assim que veio o mandamento que era para a vida, esse achei que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. De modo que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo o bom tornou-se em morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte por meio do bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se manifestasse excessivamente maligno. Romanos 7, do verso 7 ao 13. Vamos considerar o que o apóstolo falou. O conhecimento do pecado vem pela lei, de onde se conclui que ele está referindo-se à lei de Deus, que diz: não cobiçarás. Que o pecado, a partir do conhecimento do mandamento, toma força e opera a cobiça. Que onde não há lei, o pecado está morto. E que, estando-lhe morto, ele não tem força, ou seja, ele é praticado naturalmente, mas sem consciência de pecado. Mas a partir do momento em que se toma conhecimento, pelo mandamento, de que o que se praticava ou pratica é pecado, então o pecado revive, toma força e mata. Vamos exemplificar. A ocasião em que nós, em certas circunstâncias, violamos a lei de trânsito, mesmo involuntariamente e até por desconhecimento do preceito da lei. E ao tomar conhecimento do que preceitua a lei, então relembramos que transgredíamos a lei, ainda que inocentemente. Mas a partir do conhecimento daquela lei que nos era ignorada, o pecado, decorrente da transgressão daquilo que preceitua a lei que ignorávamos, revive e nos acusa de que somos transgressores. Ora, o guarda de trânsito não nos pergunta se nós conhecemos os preceitos da lei, pois na concepção legal humana, a ninguém é defeso ignorar a lei. Assim, caso nós sejamos apanhados em delito pela transgressão da lei, seja ela sabida ou não, seremos punidos de acordo com o que preceitua essa lei. Assim é o mandamento da lei de Deus. Enquanto não se tem conhecimento dela, fazemos as coisas que ela veda sem consciência de transgressão. Mas a partir do conhecimento da lei do mandamento, o pecado toma ocasião e se manifesta maligno, e mata espiritualmente, pois a transgressão da lei de Deus é pecado para a morte. É por isso que onde não há lei também não existe transgressão. Outro sim, muitas das ações praticadas hoje no trânsito não eram consideradas violações, pois não havia preceitos que impedissem a sua prática. Assim, se não havia lei, logo não podia haver transgressão. Mas logo que veio a lei, a transgressão da lei, que é pecado, ressurgiu. Diz o apóstolo: e o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda espécie de cobiça. O que quer isso dizer? Muitos aqui sentem prazer em transgredir a lei, seja de trânsito ou não. Para esses, quanto mais proibido, melhor. Assim, sentem prazer em cruzar em vias públicas com sinais fechados, ultrapassar pela direita, estacionar em locais proibidos, ultrapassar outro veículo pelo acostamento, etc. Essa transgressão é excessivamente maligna, pois existe a lei que proíbe tal procedimento. Assim também é o pecado de transgressão da lei de Deus. Quando transgredimos sem consciência, o fazíamos sem consciência de pecado. Mas se temos conhecimento da lei de Deus, quando a transgredimos, o Espírito nos constrange e a nossa consciência nos acusa e o pecado nos mata. Pois a transgressão da lei de Deus é pecado para a morte e faz cessar a nossa relação com a vida, Jesus. E continua o apóstolo: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Pois o que faço não o entendo, porque o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim que, mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado, que está nos meus membros. Romanos 7, do verso 14 ao 23. Nesse texto, o apóstolo mostra a luta da carne contra o espírito, e ele se coloca na condição de homem natural e carnal para mostrar e demonstrar essa guerra.
Ele mostra a luta que haverá para a observância da lei de Deus se o homem não se tornar espiritual. Por sendo a lei espiritual e o homem carnal, ainda que ele sinta desejo de fazer o bem, observando a lei, ele não o consegue, pois ele encontra nos seus membros outra lei que guerreia contra a lei do seu entendimento e o leva a transgredir e o prende à lei do pecado e da morte. Porque se ele faz o mal que não quer fazer, e o bem que ele deseja fazer ele não faz, já não é ele quem faz, mas o pecado que habita nele. E o apóstolo exclama nesse desespero: miserável homem que sou, quem me livrará da morte do corpo? Para seguir ele mostra o caminho e a solução, Cristo. E diz: graças a Deus por Jesus, o Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo sou com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Romanos 7, 24 e 25. E outra escritura diz: portanto não reine no vosso corpo o pecado para obedecer às suas cobiças. Por isso disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, de 1 a 2. Se nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, precisamos saber como estar nele. E isso nos diz a Escritura. Veja, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. 1 João 4,16. E, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. 1 João 5,3, primeira parte. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. 1 João 3,24, primeira parte. Assim, os que estão em Cristo estão livres da lei do pecado e da morte, mas estão submissos à lei de Deus, que é espiritual. Isso não contradiz o que o apóstolo diz, mas confirma. Vejamos. Porquanto que era impossível à carne, visto que se achava fraca pelo pecado, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança do pecado, e por causa do pecado, pela lei condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto para o pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Romanos 8, do verso 3 ao verso 10. Como já vimos anteriormente, para estar nele é preciso estar em amor, e estar em amor é estar guardando os seus mandamentos, pois o amor de Deus é este, que guardemos os seus mandamentos. 1 João 5,3, primeira parte, e 4,16. Outro assim disse Jesus: as palavras que eu vos falo são espírito e vida. João 6,63. E como sabemos, as palavras que Jesus falava eram os seus mandamentos. Confira no questionário. Ainda que o apóstolo João seja chamado o apóstolo do amor, devido à sua abundante literatura sobre o tema, o apóstolo Paulo não fica atrás, e adiante veremos por quê. Ele diz: e sabemos que todas as coisas concorrem para bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 28 e 29. E quem é que ama a Deus? Disse o próprio Jesus: se me amarem, guardarei os meus mandamentos. João 14, 15. E como saber que o conhecemos? E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos seus mandamentos. 1 João 2, 3. E quem é ele? Quem é que ele conheceu? Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus. Gálatas 6, 9, primeira parte. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, verso 31 ao 39.
Então você poderá separar do amor de Deus que é a guarda dos seus mandamentos? Fome, morte, coisas presentes ou futuras, potestades, anjos, principados, altura ou profundidade ou qualquer outra criatura? Nada nos poderá impedir do amor de Deus da guarda dos seus mandamentos. Mas isso não depende do que corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Romanos 9,16. Para se cumprir a Escritura, dê a vontade de Deus, conforme lemos em Provérbios 2, de 1 a 6 e Isaías 28, 10. O que é falado pelo apóstolo Paulo é ratificado ou complementado por João ou outro escritor das Sagradas Escrituras. Aquelas condições inspiradas por Deus a Salomão e impostas por Deus não se contradizem, mas se confirmam no que convencionaram chamar de Novo Testamento. Por exemplo, como uma das primeiras condições para se alcançar o temor do Senhor e se alcançar o conhecimento de Deus, diz a palavra do Senhor inspirada a Salomão: Filho meu, se aceitar as minhas palavras, conduz contigo os meus mandamentos. Provérbios 2, 1. Jesus é o verbo, a palavra de ação, a palavra de Deus, e a condição para se ser salvo aceitá-lo ou recebê-lo, conforme a tradução. E revelado a João, que diz: Mas a todos quanto receberam, aos que creem em seu nome, Deus do poder de se tornarem filhos de Deus. João 1, 12. Cristo é o nome de Deus e a regra imposta por Deus para a salvação. É condição crer nela e, por conseguinte, em tudo que ele determina para ser salvo. Pois Jesus é o anjo do Senhor no qual está o seu nome. Veja, eis que eu envio o meu anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá adiante de ti. Êxodo 23, do verso 20 ao 23, primeira parte. Certa vez um mancebo procurou a Jesus e lhe inquiriu: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ao que lhe respondeu Jesus: Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19, 17. Ele, quando deu os seus mandamentos, falou: E uso de misericórdia para com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 20, verso 6 e Deuteronômio 7, 9. Disse o Senhor por Isaías: Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povos em cujo coração está a minha lei. Não temado o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, pois a traça os roerá como um vestido e o bicho os comerá como a lã. A minha justiça, porém, durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Isaías 5, do 1 ao 7. Comparando o que disse Isaías nos versos acima e o que disse Jesus ao mancebo rico, entenderemos qual é a vereda da justiça da qual falou Salomão quando disse: Na vereda da justiça está a vida, Provérbios 12, 28. Ou ainda, o salmista: A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Salmo 119, a 142. Ainda há outra passagem bíblica que prova que a vereda da justiça são os mandamentos de Deus. Veja: Porque melhores fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. 2 Pedro 2, 21. Não vejo razão para dúvidas quanto aos mandamentos da lei do Senhor, mas se houver alguma objeção quanto à observância do quarto mandamento, a guarda do dia do Senhor, vamos saber essas razões. Alguém querendo justificar o seu proceder me disse que Jesus trabalhava no sábado, e eu lhe disse: Eu também trabalho e não sou transgressor, pois o trabalho que realizo aos sábados é o mesmo que Jesus realizava, sem contudo transgredir, o serviço ministerial. E a acusação dos fariseus a Jesus era infundada, pois aquele sábado era um sábado solene, veja. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho um homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. João 5, do verso 1 ao verso 11. O capítulo inicia dizendo que havia uma festa entre os judeus. Que festa era essa? Uma festa solene, judaica, na qual havia convocação deles e havia sábado, descanso.
tanto no primeiro quanto no último dia da celebração. Levítico 23, do verso 1 ao verso 8. Nessa ocasião, Jesus disse que os sacerdotes no templo violavam os sábados e ficavam sem culpa. Mateus 12, 5. E mais, Moisés vos ordenou a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, e no sábado circuncidais um homem. Ora, se um homem recebe a circuncisão no sábado para que a lei de Moisés não seja violada, como indignais contra mim, porque no sábado tornei um homem inteiramente são? João 7, 22 e 23. Para melhor compreensão, leia neste encarte o trabalho intitulado Meus Sábados, Vossos Sábados. Outra ocorrência que tem servido de argumento para aqueles que dizem que Jesus transgrediu o sábado da lei de Deus foi quando os seus discípulos colheram no sábado espigas para comer. Mas, cumprindo a regra estabelecida por Deus, um pouco aqui, um pouco ali, concluímos que aquele sábado era um dos sábados solenes chamado por Deus de vossos sábados. Isso está implícito no texto escrito por Lucas. Veja, e aconteceu que no sábado segundo o primeiro, passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos as comia. E alguns dos fariseus lhes disseram, por que fazer o que não é lícito fazer nos sábados? O termo no sábado segundo o primeiro nos faz entender que aquele era um sábado festivo, sendo o segundo do período solene. Lucas 6, 1 e 2. O mesmo episódio é narrado por Mateus e Marcos, mas foi a Lucas que o Espírito Santo concedeu que narrasse de modo a dirimir as possíveis dúvidas. O salmista Asaf profetizou inspiradamente sobre a vinda do Senhor e do juízo dele sobre o seu povo. E quanto ao ímpio disse, mas ao ímpio diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomares o meu pacto na tua boca, visto que aborreces a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti? Quando vês um ladrão, te compraz e tens parte com os adúlteros. Solta a tua boca para o mal e a tua língua trama enganos. Tu te sentas a falar contra teu irmão, difama o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que na verdade eu era como tu, mas eu te arguirei, tudo te porei à vista. Considerai, pois, isto vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem que haja quem vos livre. Salmo 50, do verso 16 ao verso 22. Como vimos no texto acima, o ímpio também recita os estatutos do Senhor e toma o seu pacto na sua boca. Disso ele se lembra. E por que diz adiante, considerai, pois, isto vós que esqueceis de Deus? Porque o ímpio conheceu e não obedeceu, como já falamos quando explicamos o capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Romanos. Esquecer de Deus é esquecer dos seus mandamentos, ou seja, deixar de cumpri-los. O pacto do Senhor é o mesmo que conserto. É ele o conserto eterno, os 10 mandamentos. Veja, então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouviste, porém, além da voz, não vistes semelhança alguma. Então anunciou ele o seu conserto que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Deuteronômio 4, 12 e 13. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas do concerto que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas do concerto. Deuteronômio 9, do verso 9 ao verso 11. Disse Isaías, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Isaías 24, verso 5. E o salmista, redenção enviou ao seu povo, ordenou-lhes o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. Salmo 111, verso 9. Não confundir com o primeiro pacto feito com o povo de Israel em Horebe e que consistia em mandados que não eram bons e que o povo não cumpriu, por isso Deus o invalidou. Diz o missivista aos Hebreus, o primeiro pacto tinha ordenança de serviço sagrado e um santuário terrestre, e que é uma parábola para o tempo presente, conforme a qual se oferecem tanto dons como sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que presta o culto, sendo somente no tocante a comidas e bebidas e várias abluções, umas ordenanças da carne, impostas até um tempo de reforma. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bode e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo
e por isso é mediador do Novo Testamento para que, intervir na morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, o chamado receba a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e hisopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Hebreus 9, versículo 1 e de 9 a 20. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificado uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifícios e ofertas não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. E então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos pelos cabelos de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor: porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Hebreus 10, do verso 1 ao verso 16. Conforme se vista da epístola aos Hebreus, o primeiro pacto tinha ordenança e serviço sagrado e é uma parábola para o tempo presente, sendo somente no tocante a comida e bebida de várias abluções, umas ordenanças da carne, impostas até um tempo de reforma. Mas Jesus é o mediador do Novo Testamento, ou seja, novo pacto, novo concerto. Diz mais: sacrifício, oferta e holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Como vimos, aquelas coisas tinham uma lei que as regia e que não consta na lei de Deus, mas na lei de Moisés, das quais foram escritas no livro. E assim tira o primeiro para estabelecer o segundo. E completa: este é o concerto que farei com ele depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E que leis são essas? Ele mesmo diz: as minhas leis. O missivista aos Hebreus diz mais: temamos, pois que, porventura, deixará a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entraram no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim: do sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar: não entraram no meu repouso. Visto, pois, que reste algum dentre nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregados boa nova não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçados os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entra no seu repouso, ele próprio repousa de suas obras, como Deus repousou das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, ou seja, procuremos guardar o sábado, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos
e intenções do coração. Hebreus 4, do verso 1 ao verso 12. O texto acima é bastante esclarecedor com relação ao sétimo dia, o dia de descanso, o sábado do Senhor. Mas aos que não entram nesse descanso por causa de suas incredulidades, como aconteceu com Israel nominal e conforme mencionado pelo missivista aos Hebreus. Veja. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou senão aos que foram desobedientes, que não entraram no seu repouso? E vemos que não entraram por causa da sua incredulidade. Hebreus 3, do verso 17 ao verso 19. Algumas escrituras foram violentadas, continuando a palavra sabático do verso 9 do capítulo 4 dessa epístola aos Hebreus. Lá diz, portanto, resta aí no repouso sabático para o povo de Deus. Hebreus 4, verso 9. Oli Prestes, missionário.